Eu tinha um esposo que cuidava de mim. Eu realizei o sonho de ser mãe, mas a depressão não me permitiu ser feliz. Meu nome é Mayara Gurjão, eu tenho 29 anos e eu me deparei com a depressão no ano de 2018, onde eu sofri uma perda, né? Eu estava grávida e perdi o meu bebê. E desde aí começou as situações ficarem bem mais difíceis, né? Por mais que eu tivesse toda a minha família ao meu lado, amigos, sabe? Eu não conseguia me sentir bem, né? Eu não conseguia me sentir preenchida, porque faltava algo. Mas eu, como sempre, eu me calava. Eu não queria expor aquilo que estava acontecendo dentro de mim. E quando eu entrava no meu quarto, só eu sabia como era, como começavam as minhas guerras. E se eu pudesse ficar somente naquele quarto, trancada, para mim já bastava, sabe? Eu chorava bastante pelo fato que tinha um vazio, né? E eu ficava assim, por quê, né? Por quê? Por que eu tô sentindo isso, sabe? Porque eu não conseguia controlar o meu choro, sabe? Eu não conseguia me controlar. Por muitas vezes eu me olhava no espelho e falava, caramba, não sou eu, sabe? Eu tô me desconhecendo, porque eu chorava descontroladamente e começaram as coisas a fluir de uma forma totalmente diferente. Eu não conseguia mais ser a mesma no meu trabalho, eu não conseguia ser a mesma mais com a minha família, com meu esposo, eu não conseguia mais. As coisas começaram, o que estava dentro começou a externar, né? Começou a fluir e não era bom aquilo, né? Eu comecei a tratar meu marido muito mal mesmo. E não somente ele, né? As outras pessoas. Eu comecei a ver eles como os meus inimigos, porque ele não podia entender o que estava acontecendo dentro de mim. Então eu falava, vocês não entendem, por isso que vocês me julgam. E eu achava que todo mundo estava me julgando. Não, eles estavam só tentando me ajudar. E chegou numa fase tão insuportável, que eu falo assim, foi tão insuportável, que foi quando meu esposo saiu de casa, né? E foi que eu falava assim, realmente a culpa é minha. E por muitas vezes eu levava essa culpa, né? Que eu falava, a culpa é minha, toda minha. Tudo que está acontecendo, a culpa é minha. Eu chegava a madrugar, sabe? Passar noites fora e eu não queria voltar para casa. Após a separação, eu queria estar em qualquer lugar, menos voltar para casa. Porque eu sabia que quando eu chegasse naquele quarto, ia voltar tudo de novo. Então eu tentava preencher aquilo e cada vez me afundando na bebida. Até que chegou um ponto que eu chegava do meu trabalho, eu escondia a bebida atrás da minha cama, sabe? Porque se eu tomasse um gole, para mim já era o suficiente, sabe? Eu ia conseguir dormir. Mas era algo de engano, né? Eu estava enganando a mim mesmo. E chegou um tempo em que meu esposo, a gente passou a conversar e ele falou, vamos voltar. Eu achava que era falta dele, né? Porque eu falava assim mesmo, ó, sempre tá faltando alguma coisa, né? Quem sabe é isso. Ele voltando para casa, a gente retornando, vai passar. Não passou. E aí foi que eu realizei o meu sonho em 2020, né? Que foi ter um bebê. E aí eu falei, agora vai dar tudo certo, né? A situação vai mudar. Agora eu tô realizada, eu tô com meu marido em casa, vem a minha filha, então vamos ser felizes, né? Nós vamos ser muito felizes. E eu acreditei nisso. Só que, como eu já estava doente e eu não queria procurar ajuda, e eu sabia que eu estava precisando, eu não consegui ser a mãe para minha filha. Porque eu passei a ser bem pior do que lá atrás. Se eu era uma pessoa difícil de lidar, passei a ser muito mais, entendeu? E era muito difícil. Eu não conseguia... Eu sabia que eu amava a minha filha, eu sabia que eu amava meu marido, mas eu vivia numa tremenda escuridão, eu falo assim, porque por mais que ali tivesse, para uma família realizada, né, um sonho de uma família, eu tinha, sabe? Amigos eu também tinha. A minha família por perto eu também tinha. Só que nada daquilo preencheu. Nada daquilo preencheu. E aí foi cada vez ficando pior. Foi quando eu procurei, né, a psicóloga. Eu botava as coisas para fora conversando, mas
não resolvia, porque a dor começou a ficar bem pior. Eu já tinha tudo assim que eu queria ter, mas eu não consegui. Eu não consegui vencer aquela dor, que para mim foi insuportável. E foi quando eu comecei a ter as tentativas de suicídio. Na primeira tentativa, eu esperei a minha filha dormir. E aí aqueles pensamentos já estavam horríveis na minha cabeça. E aí, para falar a verdade, naquele momento eu só queria que aquela dor aliviasse. Então eu falei assim mesmo, eu vou somente me machucar, né? Tipo, quem sabe eu cortando aqui, dar uma aliviada e tudo bem. Não, mas quando chegou dentro do banheiro, a minha vontade já não era só aliviado, já era acabar com a dor. E aquele pensamento vinha, te mata, é a única solução, vai acabar todos os teus problemas. E eu falava, vai acabar com os meus problemas. E já com a faca na mão, naquele dia, a minha filha chorou, né? Chorou. E naquele momento eu larguei a faca e fui ver minha filha. Então naquele momento eu tive um despertar, eu digo assim. E não consegui, graças a Deus. E na segunda tentativa, peguei mais uma vez a faca e meu esposo puxou da minha mão. E daí a situação foi só piorando, né? Foi quando eu cheguei no meu fundo de poço, que eu falo, né? Que foi pela terceira vez. Nesse dia eu gravei um vídeo onde eu ia me despedir de todo mundo. Eu já estava com a mente totalmente maquinada, né? Tipo, olha, eu vou fazer esse vídeo. Se eles não verem o vídeo, eu vou fazer uma carta. E foi quando eu peguei as medicações e eu tentei. Só que ao me deparar com aquela caixa onde estavam as medicações, eu dei de cara com a Bíblia, sabe? E naquele momento é como se Deus falasse assim, pega aqui. Eu falei, eu não quero mais ouvir ninguém. Eu não quero mais ouvir ninguém. Mas eu peguei, sabe? Eu peguei a Bíblia, peguei as medicações e fiquei com as medicações de um lado e a Bíblia do outro. E aí eu me sentei ali naquele chão do quarto. Olhei para eles, ele ainda estava dormindo. Eu falei, eu não consigo mais. Desculpa. Eu sei que o Senhor está tentando, mas eu não consigo mais. Eu sei que se eu tirar minha vida aqui, eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Só que naquele dia, mais uma vez, Deus não permitiu que isso acontecesse. Eu me lembro que nesse dia eu vi o amanhecer. E foi nesse amanhecer que eu recebi mais uma vez o convite do meu pai e da minha mãe, onde eles conversaram muito comigo. E aí eu falei, tá, vou. Eu me lembro que nesse dia houve um testemunho de uma moça, onde ela falava exatamente tudo aquilo que eu estava passando. Aquela dor, escuridão, exatamente como ela premeditava a morte dela, e era assim, exatamente daquele jeito. E ela falou ali que Deus mudou a vida dela, né? E eu falei assim mesmo, tá, se o Senhor mudou a vida dela, se o Senhor me der pelo menos uma noite de sono, em paz, sabe? Se eu conseguir pelo menos dormir tranquila, eu já te agradeço. Mas foi aquela oração assim, sabe? Tipo assim, é a última tentativa. E nesse dia eu saí da igreja de uma forma diferente, sabe? Alguma coisa aconteceu ali após aquela oração, porque eu consegui sorrir, coisa que eu não fazia há muito tempo, muito tempo. E eu dormi naquela noite, dormi tão bem. E aí foi quando eu falei assim, caramba, isso foi bom, eu vou continuar. E aí foi quando eu fui continuando, eu já fui nas quartas, já não estava indo só nas sextas. E comecei a fazer as reuniões de quarta, de sexta, de domingo. E aí foi vendo a diferença. Comecei a ler a Bíblia diariamente, eu comecei a passar pelo processo, né? E foi numa fase bem difícil da minha vida quando eu recebi o Espírito Santo. Mas ali eu tive a certeza que Deus era comigo, que ninguém mais ia me impedir. E aí eu passei por uma segunda perda, que foi a do meu pai. E essa perda, para mim, todo mundo falava assim,
ir. A Mayara vai cair de novo, a Mayara vai ficar naquela situação de novo. E todo mundo ficou preocupado comigo. Só que até hoje eu falei assim, Deus é tão maravilhoso que mais uma vez eu estava passando por um luto. Mas a diferença era que naquele momento, naquela situação, eu tinha o Espírito Santo. Então hoje eu estou aqui para dizer que se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui. Então, para depressão, eu digo que tem cura, há uma solução, porque eu sou a prova viva. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui para contar, né? É que nem eu falei assim, Deus, ele é incrível. Mas se não fosse o abrir do meu coração para ele, realmente me entregar, fazer a minha parte, nada disso teria acontecido. Então, hoje eu estou aqui. Eu consigo dormir, né? Eu consigo sorrir, eu consigo ser uma mãe para minha filha, eu consigo ser uma esposa para o meu marido, eu consigo ser a filha para minha mãe, mesmo passando por todas as situações, porque há lutas, há batalha, mas eu me sinto em paz. Em paz. Eu não preciso de medicamento, eu não preciso de bebida, eu não preciso de festa, eu não preciso de nada, porque Deus é o suficiente para mim. O Espírito Santo é o suficiente para mim. E hoje eu posso dizer, eu tenho a paz que um dia eu procurei em todos os lugares e eu não achei. Se para a minha vida teve jeito, para a sua também tem. Então eu convido você a participar desse evento, Vida a Cores, que acontecerá no dia 17 de setembro.